Isaías 43, 19. Isaías 43, 19, amém? Está escrito assim: eis que faço coisa nova, eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você pode fechar os olhos, por favor? Vamos fazer mais uma oração nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Se nós não te falamos o quanto te amamos no dia de hoje, por causa da nossa afobação, da nossa pressa, do nosso cansaço, do nosso desgaste com algumas coisas, nós queremos falar agora. Nós te amamos, e nós entendemos que esse amor não vem de nós mesmos, mas é um fruto do entendimento de que o Senhor primeiro nos amou. Pai, obrigada porque nós temos liberdade para estar na sua casa. Nós estamos voltando a ter essa liberdade. A sua casa ainda é um lugar de refúgio, ainda é um lugar de descanso, ainda é um lugar que nos fortalece, que nos estrutura para caminhar mais uma milha. Nós amamos a tua casa. Aprendemos com o salmista que é bom e suave estar em comunhão com os nossos irmãos, e que vamos nos alegrar quando disserem vamos à casa do Senhor. Nós estávamos com saudade
investimos em método. Liderança se reúne para investir em um método. Só que olhe para o tempo em que nós estamos vivendo. Esse tempo não pede método, esse tempo pede fundamento. Deus, Ele traz um tempo novo para quem está disposto a desapegar do tempo velho. Não deixar para lá as lições. As lições a gente sempre carrega com a gente, mas deixar para lá as velhas feridas. Deixar para lá as velhas amarguras. Deixar para lá as velhas decepções e agora dar passos de novidade. E talvez essa novidade de Deus para você seja a cura que você, por estar apegado às feridas antigas, ainda não se permitiu ver e encontrar. Talvez essa novidade que Deus tem para você seja sim uma nova dimensão no seu ministério, uma nova dimensão na sua convivência de comunhão com o Espírito Santo em família, que você talvez negligenciou anos atrás. Eu posso te afirmar com toda certeza que no meio de toda essa pandemia, Deus está fazendo uma coisa nova. Eu posso te afirmar sem sombra de dúvidas que no meio de toda essa dificuldade de dias que a gente não sabe lidar ainda, então no meio de tudo isso eu posso te afirmar, Deus, Ele está fazendo uma coisa nova. Não estou te dizendo que Deus muda. Eu estou te dizendo que a nossa percepção sobre Deus, ela pode ser renovada. Deus, Ele é um infinito, Deus, Ele é mistério. Então, se Ele é mistério, há algo novo sobre Deus para ser descoberto todos os dias. E isso não significa que Ele mudou, isso significa que eu fui um pouco mais fundo. Isso significa que eu dei um passo um pouco mais para perto. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1, vai nos falar sobre tempo. Nós somos pessoas que, se a gente parar para pensar sobre Eclesiastes 3, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, há tempo para todo propósito determinado debaixo do céu, sim ou não? Sim ou não? Então a dificuldade não é que falta tempo, a dificuldade é que nós não entendemos o propósito do nosso tempo. E se a gente não entende o propósito, a gente não sabe o que são as nossas prioridades. E gastamos tempo, desperdiçamos tempo com coisas banais, com coisas fúteis, com coisas desnecessárias. E as coisas necessárias, essenciais, a gente já não sabe desfrutar do prazer de dedicar tempo a elas. O Senhor me trouxe nessa noite para te fazer entender que esse tempo, você está guardado nesse tempo. Não para ficar deitado em um sofá esperando os dias passar, mas para se posicionar como quem quer entender o propósito do tempo que Deus está te dando. Eu costumo dizer e vou continuar dizendo, Deus, Ele permitiu que muitas portas se fechassem nesse tempo de pandemia, mas a porta do nosso quarto, a porta da nossa casa, a porta do lugar de intimidade não se fechou. Esse tempo está revelando que nós, na verdade, não sabíamos os propósitos que Deus tinha para nós. Eu conheço jovens que no meio da pandemia, eles estão afogados no seu próprio tempo. Porque antes desperdiçavam com coisas banais. Agora tem tempo, mas não sabem mais o que é essencial. E eu vou trazer para você agora alguns inimigos desse novo tempo que Deus tem para nós. A gente precisa entender que no versículo 19, Deus está falando, eu faço uma coisa nova,
que está saindo à luz. Todos veem, sim ou não? Não. Essa coisa nova, ela foi formada no secreto. Essa novidade de Deus está sendo formada onde ninguém está vendo. Mas está chegando o tempo em que ela será traga para o público. Ela chegará ao público. É esse tempo em que nós estamos vivendo. Todo mundo está guardado, privado de um público excessivo. E Deus está falando, é aí que eu quero fazer uma coisa nova. Eu não quero fazer algo novo na sua vida quando todo mundo estiver vendo, ou aonde todo mundo estiver vendo. Eu quero começar fazendo algo novo aonde ninguém conhece. Naquilo que nem todos veem, é aí que eu quero fazer uma coisa nova. E quando eu fizer essa coisa nova, e quando eu tocar no seu secreto, quando eu gerar no seu escondido, no seu guardado, aí sim vai chegar o momento em que ela sairá à luz. Todos nós estamos sendo convidados a um novo tempo. Quer sejam mais novos, quer sejam mais velhos. Mas eu já tenho muito tempo de vida, eu já sou um pouco mais velho em idade. Enquanto há vida, enquanto houver respiração no seu corpo, há tempo para viver novidade em Deus. Mas eu sou jovem demais. Não é, Deus ele usa meninos também. Primeiro inimigo do novo tempo de Deus para nós, ele se chama conforto. Fala comigo, conforto. Por que o conforto é o primeiro inimigo do tempo de Deus para nós, do novo tempo de Deus para nós? Porque se nós estamos confortáveis com o lugar em que estamos, nós nunca vamos querer dar mais um passo. Só que nós não podemos esquecer que vida com Deus não é um passo. Vida com Deus é caminhada. Eu não dou um passo e já chego aonde Deus quer que eu chegue. Eu dou um passo e percebo que Ele tem mais, e eu dou mais um passo e percebo que Ele tem novidade para mim. Eu dou mais um passo e descubro mais um mistério que Ele é. E assim nós vamos caminhando em Deus. É por isso que eu me lembro agora de Ezequiel, quando é convidado pelo homem a ir um pouco mais fundo nos rios que saíam do templo. Ele dá um passo e a Bíblia fala que ele vai em 1000 côvados e as águas dão nos tornozelos. É um nível confortável. Mas quando ele estava no raso, ele não conhecia as águas. Agora ele deu um passo, ele conhece as águas. Só que não é só isso, querido. Haverá um tempo em que você vai viver com águas nos seus tornozelos. E você vai ter experiências com Deus nesse nível, nesse tempo. Mas haverá um dia em que mais 1000 côvados serão apresentados para você. O próprio Deus vai falar, vem um pouco mais. Só que se nós estivermos confortáveis, a gente nunca vai aceitar esse convite. Porque na margem, no lugar de águas nos tornozelos, nós estamos seguros em nossa própria força, em nosso próprio equilíbrio. Mas aí vem Deus e apresenta uma novidade. Vem mais 1000 côvados. E talvez você vai aceitar esse convite e vai dar mais um passo. Caminhar mais um pouco. E você vai encontrar águas que dão nos seus joelhos. E você vai ter experiências incríveis com Deus nesse nível. Mas não é só isso. Você pode ter 70 anos e estar vivendo só com águas nos seus joelhos. E Deus vai continuar falando para você. Está chegando o tempo em que mais 1000 côvados estão sendo abertos para você.
Se nós estivermos confortáveis com águas nos joelhos, a gente não vai. Amém? Tá tudo bem aí? Deus vai apresentar um novo ambiente para nós, um novo nível para nós, um novo tempo para nós. 1000 côvados. E talvez você vai aceitar esses novos 1000 côvados, e você vai caminhar mais alguns passos e vai perceber águas que dão nos seus lombos, e você vai viver experiências incríveis com Deus nesse nível. Mas Deus, Ele tem novidade para você. Vai chegar um tempo em que Ele vai te falar: tem mais 1000 côvados para você. E é nesse nível que nós somos confrontados a abandonar o nosso conforto. Por quê? As águas já estão nos lombos. Se você aceitar o convite de Deus, você perde o controle. As águas já estão nos lombos. Se você aceitar esse novo tempo de Deus, você vai ter que ser alguém que está direcionado pelas águas de Deus. Não é mais os seus pés que vão comandar o seu caminho. Não é mais as suas escolhas que vão comandar o seu caminho. Agora, se você aceitar o novo nível em Deus, quem comanda os seus passos é Ele. Quem vai na frente no caminho é Ele. E a vida não me pertence mais. As escolhas não são mais os meus desejos que imperam sobre elas. Agora, eu sou só alguém que vai fluir na vontade de Deus. Só que para fluir na vontade de Deus, nós precisamos abrir mão do conforto das nossas próprias vontades. É isso que eu vejo Deus fazendo nesses dias. Confrontando a gente com consequências das nossas escolhas sem Ele, com ausências porque nós escolhemos que Ele não nos preenchesse por completo, com feridas e cacos porque nós não permitimos, não aceitamos que Ele quebre o vaso e faça de novo, porque é confortável ser um vaso trincado, é mais confortável ser um vaso rachado do que ser um vaso que é amassado, que é quebrado, que é diminuído para caber na roda do oleiro e ser feito outra vez. Mas Deus, Ele não faz uma coisa. Ele não coloca vinho novo em odre velho. Para viver o novo de Deus, você precisa abrir mão do velho. O velho é confortável porque a gente já sabe como lidar. Sim ou não? Minha avó um pouco antes dela morrer, ela ficava meio incrédula com a forma que os cultos estavam. Por quê? Agora tinha jovem dentro do culto que começava a pular no meio do louvor. E minha avó, ela era de uma época que o máximo que podia fazer no culto era dar glória a Deus. Mas ela começou a perceber uma coisa: quem pulava tinha a mesma alegria e a mesma adoração de quem só glorificava. Algumas coisas vão precisar ser colocadas de lado. Você vai precisar perder o controle. Você vai precisar dar nas mãos de Deus. Você vai precisar sair da sua segurança para entrar em um nível de estar seguro em Deus. Porque nós mal sabemos o dia de hoje. Quem dirá o dia de amanhã? Que falsa segurança é essa que a gente acha que tem? Agora, se entregarmos a Deus, Ele não só sabe o amanhã, a Bíblia nos prova que Ele já sabe a eternidade sobre nós.
Ele não negligencia o ontem, mas ele não é levado pelo ontem. Primeiro inimigo do novo tempo de Deus para nós é o conforto. Só viveremos coisas sobrenaturais em Deus, geração, se a gente estiver disposto a sair do barco algumas vezes. Só viveremos coisas profundas em Deus, geração, se nós estivermos dispostos a abrir mão do que sabemos fazer muitas vezes para aprender de Deus o que devemos fazer. Viver o tempo certo de Deus não é viver veloz, é viver constante. O zelo pelo altar me torna constante. E quando eu zelo pelo altar, consequentemente eu começo a aprender a zelar pela oferta. E aí, zelando pela oferta, a gente continua intenso. Viver o tempo certo de Deus não é viver quantidades, é viver qualidades. Que esteja com a essência pura vale mais do que uma multidão que está com a intenção e o coração corrompido. É confortável ficar do jeito que estamos, mas o Evangelho é por sua natureza transformador. Incomoda, esse Evangelho me incomoda a não ser mais quem eu era antes. Esse Evangelho me ofende a não voltar às práticas dos mesmos pecados. Esse Evangelho mexe com o meu interior, falando: não pratique as coisas que desagradam a Deus outra vez. Isso incomoda, porque nos tira do lugar de conforto, que é para o homem pecador, e tenta nos levar para um lugar diferente, que é em Cristo, alguém salvo e que procura santificação. Amém? Segundo o inimigo desse novo tempo de Deus para nós, o medo. Fala assim: Deus me livre. Grita isso, fala: Deus me livre do medo. O medo, ele tem um poder de arrancar de nós decisões no tempo errado. Quanto mais medo nós temos das coisas não darem certo lá na frente, mais fácil vai ser você errar a sua decisão. Se lembra de Gênesis comigo? Adão peca, cai, e uma das frases dele para Deus, quando Deus pergunta onde ele está, é: Deus, eu ouvi a sua voz, eu tive medo. E qual é a consequência do medo de Adão? Deus, eu ouvi a sua voz. Não estamos surdos para a voz de Deus. Eu ouvi a tua voz, eu tive medo, e a consequência do meu medo foi: eu me escondi. Mas aí vem Jesus. E Jesus, ele é o amor encarnado da parte de Deus. Por isso João 3,16 diz que Deus amou o mundo com um nível de amor inexplicável, tão inexplicável que as traduções bíblicas não conseguem falar qual é a dimensão desse amor. Não há uma palavra que traduz esse amor. Então, por isso, a tradução é: de tal maneira que deu o seu Filho Jesus. Jesus é a encarnação do amor de Deus, a encarnação da palavra de Deus. E aí vem Jesus como o amor de Deus encarnado, e a Bíblia fala: é o verdadeiro amor que lança fora todo. Quem é o verdadeiro amor? Jesus. Nesse novo tempo que Deus tem para nós,
uma das principais coisas que Ele colocará, injetará em nós, é o caráter de Jesus. Tirando a gente da zona de conforto, a gente começa a entender que somos pedras brutas sendo lapidadas nas mãos de Deus. Não importa o que você faça na igreja, você sempre tem algo de Deus para ser transformado em você, da parte de Deus para ser transformado em você. Não importa quanto tempo você exerce o ministério, todos os dias Deus vai ter algo para lapidar dentro de você. Não importa quanto tempo você exerce um cargo de liderança dentro da igreja, todos os dias, quando você estiver no seu quarto, no seu secreto, Deus vai lapidar alguma coisa dentro de você. Porque nós aqui estamos em processo, nós somos uma boa obra, haverá um dia em que Ele vai completá-la, mas enquanto não chega esse dia, nós estamos sendo aperfeiçoados por Ele. Deixa eu te falar uma coisa, repreenda o medo da sua vida. Uma das coisas que levam Pedro, ou a principal coisa que leva Pedro a afundar é o quê? Medo. O medo começa a fazer você enxergar as coisas maiores do que Deus, ao invés de te fazer entender que Deus é maior do que todas as coisas. O medo começa a fazer os seus olhos criarem gigantes, quando na verdade Deus, Ele vence gigantes com pequenas coisas. O medo nos leva a decisões precipitadas, ou a procrastinar as nossas decisões. Uma das formas que nós precisamos agir para vencer o medo é alimentando todos os dias a nossa fé naquele que primeiro nos amou. A fé vence o medo. A fé cresce e diminui o medo. Jesus vira para os discípulos, em algumas vezes Ele fala assim: homens de pequena fé. E quando Jesus fala isso, Jesus está mostrando para eles: vocês têm mais medo do que fé. Eclesiastes 3 fala sobre tempos, e alguns desses tempos podem gerar em você medo. A Bíblia fala: existe tempo de paz e tempo de guerra. O tempo de guerra nos dá medo. A Bíblia fala: existe tempo de plantar e tempo de colher. O tempo do plantio nos dá medo. O tempo da colheita pode nos dar medo. A Bíblia fala: tempo de sorrir e tempo de chorar. O tempo de chorar talvez nos coloque medo. É por isso que a gente precisa voltar lá para o versículo 1 de Eclesiastes 3. Enquanto eu entendo o propósito, as lágrimas não arrancam de mim a minha fé, e não fazem o medo ser forte o suficiente para me fazer parar no meio das lágrimas. A minha fé está tão grande quando eu entendo o meu propósito, que no meio das lágrimas eu continuo caminhando. A fé, ela domina sobre o medo. Eu olho para a geração passada, e se você parar para conversar com a galera de cabelos brancos, você vai perceber: são homens e mulheres de fé, que vêm de um tempo de dificuldade muito maior do que esse que a gente vive. Eu não sei se na tua família tem, mas minha avó, ela andava quilômetros e quilômetros a pé para chegar em uma outra cidade e trabalhar. Passava dias caminhando para ir trabalhar e dias caminhando para voltar para casa. Às vezes pegando carona no meio do caminho, mas não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Só que mesmo diante das dificuldades, ela não tinha medo, ela tinha fé.
Minha mãe me conta histórias de momentos em que eles só tinham para comer cuscuz. Ou às vezes nem isso, só farinha. Imagina, só farinha na mesa. Se fôssemos nós hoje, a gente estaria reclamando. Porque se já tem pouco hoje, o nosso medo é que amanhã não tenha nada. Mas aí minha mãe falava para mim, cara, quando só tinha uma farinha, só tinha um cuscuz, nós agradecíamos e tínhamos fé que hoje tínhamos pouco, mas amanhã teríamos muito mais. O medo, ele tem o poder de paralisar você, se você deixar ele ser maior do que a sua fé. Nós só podemos ter medo de uma coisa. Pergunta para mim o quê? De desagradar o coração de Deus. Primeiro inimigo do tempo novo de Deus para nós, conforto. Segundo inimigo do tempo novo de Deus para nós, medo. Salmos diz assim: eu, quando tiver medo, confiarei no Senhor. Confiança é a plataforma da fé. Quem muito confia, quem muito crê, quem muito espera, esse tem muita fé. Terceiro inimigo do tempo de Deus para nós, do tempo novo de Deus para nós, distrações. Fala assim: Deus me livre das distrações. As distrações, elas têm um poder terrível de fazer a gente perder tempo. Sim ou não? Eu vou te falar uma coisa pessoal. Não me julga em nome de Jesus. No meio do meu ciclo de amizades, eu tenho uma fama, meu irmão sabe. Eu tenho a fama de ser atrasada. Mas alguém tem essa fama? Não é uma boa fama. Agora, no começo desse ano, eu me confrontei. Eu falei: Deus, não quero ficar mais com esse rótulo não, no meio dos meus amigos não. Eu chego, todo mundo já chegou. Eu chego, todo mundo já pediu os lanches. Eu chego, todo mundo já experimentou as coisas. Eu falei: Deus, eu quero mudar esse ano. Pergunta se eu mudei. Aos poucos, querido, não é muito bruto. Aos poucos a gente vai aprendendo. Hoje eu cheguei aqui cedo, não foi? Saí de lá 5h30. Falei: eu não vou passar de 100, Deus, porque eu não vou me atrasar. E eu comecei a me policiar em algumas coisas e eu percebi, a maioria dos dias em que eu me atrasava para algumas coisas, era porque eu deitava na cama e ficava no TikTok. Eu não uso TikTok, eu não posto vídeo. Quem posta vídeo lá é um amigo meu. Eu geralmente uso para ver os vídeos. E meio sem perceber, eu comecei a me policiar e a entender. Eu passava horas vendo vídeos, que é de 15 segundos, 30 segundos, agora 3 minutos. Mas se a gente não se policiar, aí vai 3 horas. As distrações têm o poder de tirar da gente tempos que deveriam ser gastos com coisas preciosas. Eu não estou demonizando isso, mas eu estou falando que o excesso é prejudicial. A falta de discernimento e policiamento, não dos outros sobre nós, mas de nós conosco mesmo sobre isso, é prejudicial. Quando nós estamos distraídos, nós não percebemos o que Deus está fazendo. Deus pode fazer a coisa nova mais incrível. Se nós estivermos distraídos, nós não nos moveremos nessa coisa nova, nesse tempo novo. Se nós estivermos distraídos, Jesus passa e nem tocar na orla das vestes dele a gente consegue.
Porque estamos distraídos com coisas banais. Não permita que a distração dos dias roube de você o tempo primício e precioso com Deus. Quando nós queremos algumas coisas, eu vou te falar na minha época de escola, a gente chegava cheio de dever em casa, de exercício para casa. Só que eu amava assistir TV Globinho. E eu chegava da aula de manhã e já chegava já no naipe, na hora da TV Globinho. E eu lembro que uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe, é que ela me sentava, quando eu chegava da escola, ela falava assim: primeiro, você vai fazer o seu dever. E eu lembro que eu começava a fazer rápido, para assistir TV Globinho. Só que aí quando minha mãe ia ver meu dever, nada certo. Estava respondido, mas respondido do jeito errado. Por quê? Eu estava apressada para voltar ao ambiente de distração. E aí eu tinha que refazer tudo de novo. Quando se no começo eu tivesse feito do jeito certo, talvez eu perderia um pouco do tempo do prazer. Mas ao invés de ter que fazer de novo, eu teria mais tempo para desfrutar com aquilo que me arrancava alegria. As distrações roubam de nós a felicidade de desfrutar das coisas de Deus. Eu sei que tem gente aqui, eu já fui assim por um tempo, de chegar no culto e ficar olhando o relógio. De chegar em um ambiente de adoração e ficar de perninha cruzada, braço cruzado, esperando acabar para ir embora, porque eu tinha mais o que fazer. Hoje eu aprendi, cara, não há lugar melhor para estar senão na casa e na presença de Deus. Um dia aqui vale mais. Uma hora aqui vale mais. No meio da pandemia a gente aprendeu a assistir cultos online, a ficar vendo o YouTube. Eu não demonizo isso, mas esse pode ser o lugar de conforto que Deus quer te tirar. Esse pode ser o lugar de distração que Deus quer te tirar. Deus fala com você lá, através do YouTube, fala. Mas Deus é muito maior do que um YouTube. No meio dessas distrações, o jovem não tem mais paciência de sentar a bunda na cadeira e ler a palavra de Deus. A gente senta e começa a ler e o olho vai pesando e a cabeça vai pesando e a gente logo vai para o celular para despertar. Calma, querido, comece a ter prazer em gastar tempo nas coisas de Deus e não nas distrações que te satisfazem agora, mas na verdade estão sugando as suas energias. A gente faz e no final do dia não fizemos nada. Por quê? Nos distraímos gastando tempo com aquilo que não era essencial. Se você estiver distraído, o avivamento chega e você nem participa. Se você estiver distraído, a promessa se cumpre e você nem desfruta. Se você estiver distraído, o amor de Deus alcança todos e você nem desfruta desse amor, porque os seus olhos estavam em outras coisas. A Bíblia conta que em um momento, Jesus ele entra na casa de Maria e Marta está ativa. Mas a Bíblia fala que ela está ativa, mas está distraída com muitas coisas.
Se isso aqui, distrair você, joga fora. Se isso aqui distrair você, dá um pause. Se isso aqui distrair você, sai de cima. Porque, Karen, é urgente purificar as intenções do seu coração outra vez. Deus, Ele tem urgência de decisões nesse tempo, meu querido. Se você vence o seu conforto, se você vence o medo, se você vence as distrações, você se posiciona no lugar que Deus quer. O conforto vai tentar prender os seus pés, o medo vai tentar prender os seus pés, as distrações vão tentar cegar os seus olhos e tapar os seus ouvidos, mas se Ele nos livra e nos liberta de tudo isso, nós estamos prontos para nos posicionar naquilo que Ele tem para nós. Não adianta nada a gente ler o salmo que diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, se a gente estiver preso às coisas velhas e às coisas que Deus já disse. Abandona, renuncia, deixa para trás, faz virar passado. Pensa comigo, cara, se 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, isso significa que eu estou no centro da vontade de Deus. É por isso que não seremos atingidos. É tempo de ser radical em algumas coisas. De ser radical em abandonar o nosso conforto por amor a Deus. Seja radical com isso. Seja radical com o medo que te rodeia aí. Seja radical. Você não precisa que alguém venha aqui e estenda a mão sobre você, coloque a mão na sua cabeça e fale: eis que te digo. Não, nós não precisamos ficar mendigando profetas, não. Se você conhece a Deus, você é um profeta na parte de Deus. Coloca a mão na sua cabeça e fala: eu te repreendo, medo, em nome de Jesus. Chega no seu quarto, jovem, coloca a mão no seu travesseiro e fala: eu repreendo o medo que me assola nas madrugadas, em nome de Jesus. É tempo de nos posicionarmos. Ele fez uma coisa nova e está saindo à luz. Nós queremos participar, então precisamos nos posicionar, querido. Ninguém sabe tanto de Deus que não possa saber mais. Ninguém experimentou tanto de Deus que não tenha mais para lhe ser apresentado. Quando a Bíblia fala: prove e veja que o Senhor é bom, isso não é um versículo que acaba no tempo presente. Isso é um versículo que sempre será presente. Eu provo hoje e eu vejo, mas quando chega o amanhã, eu vou provar também e vou ver outra vez. E quando chegar o mês que vem, eu vou provar de novo e vou ver que Ele é bom. E quando chegar o ano que vem, quando essa pandemia toda acabar, vamos continuar provando e vendo que Ele é bom. Aleluia! É tempo de nos posicionarmos. Deus, Ele tem urgência de decisões. Para de procrastinar as coisas, pelo amor de Deus. Entrega o Isaac que Ele está pedindo. Para de procrastinar as coisas, em nome de Jesus. Obedece naquilo que Ele está te pedindo. Abre mão daquilo que Ele está te mostrando. Mas também para de se precipitar. Confia.
Quem é maduro em Deus entende que não há por que ter pressa, mas que também não há tempo a perder. Parece contraditório, não parece? Mas quando nós estamos em Deus, nós temos discernimento para viver em equilíbrio, no tempo que Ele tem para nós, no propósito que Ele tem para nós. Quando Deus nos apresenta o tempo dele, Ele está nos convidando para viver plenitude. Plenitude não é um momento com Deus, é uma vida com Deus, uma caminhada com Deus. Eu olho para o meu passado e o meu passado está redimido em Cristo. Não é o lugar aonde eu me escondo. Não é o lugar aonde eu volto a me apegar às velhas feridas, não. Eu olho para o passado e eu vejo aquilo que Deus fez, de onde Ele me tirou, o que Ele já mudou, aonde Ele já limpou. E isso é motivação para olhar para frente e confiar. Se Ele me tirou de lá, Ele vai me fazer chegar onde Ele disse que eu chegaria. Oh, meu Deus do céu! Se Ele redimiu o meu passado, Ele é suficientemente poderoso para fazer um caminho perfeito para mim. Ele não vai fazer, Ele fez. Ele fez. Quando Deus fala do tempo, Ele está nos convidando para viver a plenitude. E eu olho para o meu presente, e o meu presente está cuidado por Deus. Passado redimido, presente cuidado. Eu olho o meu hoje, eu olho para as minhas mãos. Não tenho muita coisa, Deus, ou na verdade eu não tenho nada. Mas o Senhor é meu pastor. De nada tenho falta. Eu olho para as coisas que estão indo embora, para as coisas que eu estou perdendo, e isso não é motivo de tirar minha paz, mas é motivo de dobrar os meus joelhos e falar: Deus, eu pensei que era bom para mim, mas glória ao teu nome, porque o Senhor mandou embora. Foi livramento daquilo que eu não conhecia. Nós não olhamos para o nosso presente e nos desesperamos, porque nós nos lembramos que para Moisés Ele disse uma coisa. Quando Moisés fala: Deus, quem eu vou falar que me enviou? Deus, Ele fala: diga que o eu sou te enviou. E essa é a certeza do nosso presente. Deus nunca foi passado, Deus nunca foi futuro, Deus sempre é presente. Deus é atemporal. Eu olho para o meu presente, se é de alegria que eu preciso, eu me lembro que Ele disse um dia para Moisés: eu sou. E eu consigo ouvir o Espírito Santo soando no meu ouvido para mim: eu sou aquilo que você precisa. Hoje eu preciso de alegria, Ele diz: eu sou. Hoje eu preciso de provisão, Ele diz: eu sou. Hoje eu preciso de amor, Ele diz: eu sou. Hoje eu preciso de transformação, Ele diz: eu sou. Presente cuidado. Quando Ele nos convida para viver o tempo dEle, Ele está falando de plenitude, passado redimido, presente cuidado e futuro assertivo. Deus nunca mentiu sobre o que Ele quer para você. Deus nunca mentiu sobre aonde Ele quer te fazer chegar. Deus nunca mentiu ao nos falar que um dia nós estaremos com Ele. É por isso que a Bíblia nos ensina. Se eu não me engano, Paulo diz: fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Sabe qual é o problema?
A gente quer colocar o carro na frente dos bois e viver todo um futuro hoje. E é Jesus que diz: cada dia basta o seu próprio mal. Nós vencemos hoje e damos glória por isso. O amanhã se torna hoje também, e nós vencemos, e glória a Deus por isso. E se nós olharmos para o amanhã, que Deus te livre de todo o desespero que você tem quando você olha para o amanhã. Que Deus te livre de toda dor que você tem quando você olha para o amanhã. Mas que o seu coração tenha um entendimento de que Ele já está no seu amanhã. Nós olhamos para o amanhã e nós confiamos. Nós confiamos que hoje não temos. Está tudo bem. Eu posso ser fiel quando eu não tenho. Dá para ser fiel quando eu tenho pouco. Mas nós recebemos uma palavra sobre o futuro. Quem é fiel no pouco, se eu for fiel no pouco, sobre o muito eu serei colocado. Nós olhamos para hoje, nós até choramos, mas o nosso coração recebe uma palavra de Deus sobre o futuro. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não estamos atrasados, não estamos adiantados, nós estamos sendo convidados a viver o tempo certo de Deus para nós. Eis que Ele faz uma coisa nova, que está vindo a público, e a pergunta é: você não está percebendo? Se você estiver embriagado pelo conforto, você não percebe. Se você estiver caído pelo medo, você não percebe. Se você estiver cego pelas distrações, você não percebe. Mas Deus, Ele está dizendo: sabe aquele lugar que ninguém dá nada, chamado ermo? Sabe aquele ambiente que ninguém dá nada, chamado deserto? Eu farei caminhos, prosperidade e trarei rios sobre esses lugares. Fica de pé comigo, por favor. Queria convidar os meninos do louvor para a gente cantar, adorar a Deus aqui. Por muito tempo eu vi uma galera virando para a juventude do Brasil e falando que a gente era terra seca, que não dava para jogar coisas preciosas sobre nós, doloridos demais, frágeis demais, fracos demais. São nada essa geração. E aí eu lembro de Deus em sua palavra falando que escolheu aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são. Eu lembro de Deus em sua palavra falando que escolheu os fracos para confundir os fortes. Falaram que nós éramos terra seca. Falaram que a igreja era uma árvore cortada na sociedade, que o tempo de ser igreja já tinha passado. A luta do mundo é para derrubar a igreja. Mas aí eu olho para a palavra e eu vejo spoilers do futuro que Deus nos dá. Cortam-se as árvores, ferem as árvores, mas ninguém pode parar os rios. Jó diz: ao cheiro das águas, a árvore que foi ferida, derrubada, brotará outra vez. A Bíblia me dá um spoiler: aos desertos chamados terra seca, Ele pode fazer caminhos no deserto. Ele pode gerar fontes de águas no deserto. Pode falar que nós somos uma terra seca.
Meu coração está acreditando que logo, logo, essa terra seca começa a fluir rios de águas vivas. Deus está fazendo uma coisa nova. E talvez o novo de Deus seja um retorno para algo que a gente esqueceu. Imagina, eu venho de um tempo que a galera deitava no chão, vivia os 3 estágios do choro: lágrima, catarro e baba. Estava tudo aqui no chão da igreja. E a gente não tinha vergonha de borrar a Mary Kay, não. A gente se entregava de verdade, porque sabia que tempo gasto na presença de Deus não é desperdiçado, é aproveitado. Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor à causa certa, Jesus diz, ao Evangelho ou a mim, este a encontrará. Gastar muito tempo com Deus é ganho, querido, não é perda. Coloque a mão no seu coração. Vamos louvar ao Senhor. Que essa palavra gere frutos dentro de você, em nome de Jesus.